Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de... Os irmãos sabem que eu estou com uma... Eu creio que é uma determinação para continuar esse ano ainda pregando sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos ver um dos símbolos do Espírito, que é penhor. Mas para isso eu gostaria de começar lendo com os irmãos o capítulo 38 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 38. Como é domingo, pela manhã, vamos ler o capítulo todo. Né? Vocês estão aí com esse processo de leitura da Bíblia, então vamos logo. Gênesis, capítulo 38. Aconteceu que por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Hira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitar comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá disse: não a encontrei.
E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não o achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu-o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Amém. Os irmãos podem sentar. Aqui nós vemos a vida de uma mulher e de 2 crianças, porque ela estava grávida de gêmeas, que foram salvas por causa de um penhor. Nós sabemos que Judá casa com essa mulher e tem 3 filhos. O primeiro se chama o segundo se chama Onã e o terceiro se chama Selá. Assim que fica homem, Judá então procura uma esposa para o seu primogênito. E a esposa dele vai ser uma moça chamada Tamar. Só que a Bíblia diz que ele era perverso diante de Deus. Não adianta querermos ver qual era a perversidade, porque a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que ele era perverso. Então, Deus o fez morrer. Deus tirou dele o dom da vida. Só que, naquela época, existia a lei do levirato. O levirato consiste no seguinte: um homem casa, se ele morre sem deixar filhos, o parente mais próximo dele, homem, e nesse caso de foi o irmão, deve deitar com a viúva para engravidá-la. E o filho que nascer será tido como filho daquele que morreu. Por quê? Para que aquele homem que morreu não fique sem descendência. Mas também tem outra coisa, é que mulher não podia ser herdeira. Então, toda a riqueza, todos os bens que deixou, não poderiam ficar para Tamar. Teriam que ficar para o filho homem. Esse filho homem, então, iria proteger a viúva. Então, essa era a lei do levirato. Então, agora, Judá diz para Onã: Onã, deita-te com a tua cunhada, para levantar descendência para o teu irmão que morreu. Só que Onã sabia que o filho que nascesse não seria seu, mas seria do irmão que morreu. Há quem diga que Onã pensou o seguinte, que tem gente que sabe que o povo pensava: se ela não engravidar, toda a riqueza do meu irmão fica conosco. Então é melhor que não tenha com quem dividir. Então ele deitava com a cunhada, mas jogava o sêmen fora. Ele interrompia o coito. Ele não deixava que o sêmen caísse dentro dela para ela não engravidar. Até hoje, quando você vai no dicionário e você procura o significado da palavra onanismo, você encontra coito interrompido, porque já vem de Onã. Então, Onã possuía, sim, o corpo da cunhada, mas jogava fora o sêmen. E isso desagradou a Deus. Pela maldade, pelo abuso que ele fazia do corpo da sua cunhada, principalmente porque aquilo era uma lei de Deus.
para proteger uma viúva que ficava sem nada. Aí Deus fez morrer Onã. Judá ficou preocupado. Ele tinha 3 filhos homens, e já 2 deitaram com Tamar e morreram. Ele pensou, todo filho meu que deita com essa mulher morre. Então, ele ainda tinha Selá, o caçula. Ele diz, olha, Tamar, você volta para a casa do seu pai, fica lá, porque quando o Selá já for um homem, ele vai deitar com você para levantar descendência. E ela voltou para a casa do pai dela. Só que essa é uma situação muito humilhante para uma mulher naquela época. Retornar para a casa dos pais, ela não traz nada, ela não tem herança, ela já não é uma criança, ela não é mais virgem e ela não tem um filho. Quer dizer, isso é uma desonra, é um fracasso. Então, ela volta humilhada para a casa de seu pai e fica lá. Por quê? Porque Judá poderia ter dado ela em casamento para outro homem, mas não deu. Disse, é minha. Passou-se o tempo, ela ficou sabendo que Selá já era um homem, mas o sogro não tinha mandado dormir com ela. E aquilo estava doendo muito no coração de Tamar. Alguém disse, e Judá ficou viúvo. Ela ficou sabendo. Agora alguém diz para ela, olha, o teu sogro está vindo para Tímina para tosquear as ovelhas. Ela disse, vem para Tímina. O velho está viúvo. Vou preparar uma para ele. Ele vai me pagar. Naquela época, existiam as prostitutas cultuais. Eram mulheres que iam para os caminhos e praticavam sexo, e com o dinheiro que elas recebiam, elas mantinham culto a seu Deus. Era a oferta que elas recebiam. E tinha, nessa época, muito comum, o culto à deusa Star. Essa deusa Star também é conhecida por deusa velada, porque ela usava um véu no rosto. Então, todas as prostitutas da deusa Star usavam um véu no rosto. Então, Tamar, sabendo que o sogro ia passar no caminho de Anaim para poder ir para Tímina, ela não era uma prostituta, mas ela era uma mulher e conhecia o sogro. Ela sabia, o sogro está viúvo. Ele é acostumado a se deitar com mulher. Então, quando ele vê uma mulher na beira do caminho, jovem que nem eu, não vai passar despercebido. Então, ela tirou a roupa da viuvez, se vestiu como uma meretriz e cobriu o rosto. Então, aparentemente, ela era uma adoradora da deusa velada. E ficou no caminho de Anaim. Quando Judá vinha, ele viu aquela jovem. E ele interrompeu o caminho dele e disse, deixa-me deitar contigo. Deixa-me possuir-te. Ele não sabia com que ele estava lidando. Ele não viu o rosto da mulher. Ele não sabia que tipo de gente era. Mas ele quis possuí-la. O que significa aqui o princípio da tentação. A tentação, meus irmãos, ela vem dentro da sua necessidade. A tentação não vem em cima do que você não gosta ou do que você não quer. Ela vem em cima daquilo que lhe dá prazer. Por exemplo, se você me der agora uma macarronada, não é tentação para mim, eu vou dizer não, muito obrigada. Mas daqui a umas 3 horas vai ser uma tentação, eu não vou dizer que não. Mesmo sabendo que eu não devo, eu vou querer. Porque a tentação, ela vem em cima do que nós gostamos. Nós somos tentados
pelas nossas preferências. Por isso eu interrompo essa pregação só para dizer: cuidado com aquilo que lhe dá prazer. Cuidado com aquilo que você gosta. Cuidado com aquilo que você deseja. Porque é depois do desejo que veio a queda. Você vê, tudo que chega à sua mente passa pelos órgãos dos sentidos, e você deseja, e se você não trabalhar o desejo, ele lhe leva direto para a queda. Foi o que aconteceu com Judá. Judá estava precisando de uma esposa, de uma mulher. Ele estava sem mulher. Tamar sabia. Ela foi em cima da necessidade dele. Ela diz: ele vai querer, porque ele está sem mulher. Eu conheço meu sogro. E ela se fantasiou de prostituta. Quando ele chegou no caminho, que ele viu, e ele pensou: eu posso, porque ela é uma meretriz. Ele diz: vem, deixa-me possuir-te. Esta palavra está escrita no versículo 16, sem a menor cerimônia. E ela disse: que me darás para cobitares comigo? Quer dizer, aqui não é de graça, não. Que me darás? Agora, você pode imaginar, para um homem que já está inflamado, a voz de uma mulher jovem, dizendo: que me darás? A voz já fez festa. A voz já fez festa. Ele entrou no caminho dela. E ele, que não aguentava mais: enviar-te-ei um cabrito do rebanho, porque o cabrito podia ser usado como sacrifício para a deusa Star. Ele disse: eu mando um cabrito. Devia ser um bom pagamento, um cabrito. Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Em outras palavras, eu sou o príncipe Judá. Mando depois, não tem problema. Todo mundo me conhece. Ela olhou bem na cara dele e deve ter pensado: como coisa que você cumprisse suas promessas. Você disse que ia me dar selar e não deu. Até hoje eu continuo humilhada na casa do meu pai. Ela olhou bem para a cara dele e fez uma pergunta: dar-me-ás penhor até que o mandes? Está vendo? Eu preciso de uma segurança para a tua palavra. Porque a tua palavra sozinha não se sustenta. Eu preciso de segurança. Está vendo? Até que tu mandes o cabrito. Você está entendendo aqui o que significa penhor? Se você vai à Caixa Econômica penhorar uma joia, sua joia vale R$5.000, você chega lá, penhora. Eles sabem que vale R$5.000, aí eles lhe dão R$500. Mas a sua joia fica como penhor. Se você quiser reaver a sua joia de R$5.000, você tem que chegar lá no tempo certo com R$500. Aí você... Senão o prejuízo é terrível. Então, o penhor é a segurança de que você vai reaver o seu bem. Está vendo? Ela diz: dar-me-ás penhor até que o mandes. Ele, coitado, já estava pelas barbas de Judas. Ele já estava no final, na boca do leão para cair. Ele disse: o que é que tu queres? O que é que tu quiseres? O que tu queres? E ela disse, mas sem cerimônia: cuidado com mulher. Eu não sei por quê, mas cuidado com a sua tentação. Cuidado com os seus desejos. Você cai na mão de uma Tamar. Ela disse: o teu selo, olha que mulher, o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Puxa vida. O teu selo significa a tua honra. O teu cordão, o símbolo da tua dignidade.
o símbolo do teu status de príncipe. E o cajado que seguras, a tua autoridade. Ela pediu as 3 coisas que faziam dele um príncipe respeitado: o selo, a assinatura, o cordão, o status, a autoridade, o cajado. Ele que não aguentava mais, toma, entregou. Pensando, depois eu mando o cabrito, tudo bem. Esse é o problema da tentação, é que durante a tentação você não raciocina. A tentação, ela traz tudo e embota a sua atividade mental. E como os juízos se encadeiam para formar um raciocínio, se os juízos não se encadeiam direito, o raciocínio sai errado. E na hora que a sua mente está embotada, o juízo não fica tudo doido e você chega a um raciocínio errado. Então, é preciso que você esteja bem pousado para fazer um raciocínio que preste. Senão, no final do raciocínio, 2 mais 2 mais 5 viram 6. Então, ele coabitou com ela, ele foi embora, ela também. Ela foi para a casa dela. O que ela queria, na realidade, era o penhor. Ela estava querendo cabrito, coisa nenhuma. Ela queria era o penhor. Ela foi para lá com tudo pronto. Você que pensa que a pessoa fraquinha com quem você está lidando, ela não tem um plano B, C e D. Ela tem. Ela tem um plano B, C e D. Às vezes nós lidamos com uma pessoa que nós achamos tão simplória. E achamos que nós somos mais inteligentes. Abre o olho. Porque aqui, o caçador foi caçado. Tudo que Tamar fez, ela fez porque ela queria o penhor. Mas Judá saiu dali, mandou o cabrito e acabou. Ela foi embora, tirou o véu do rosto, voltou a roupa da viuvez dela e ficou. Só que ele não sabia. Mas ela também não sabia que ia engravidar. Mas ela engravidou de gêmeos. Aí você sabe como é o mocotó móvel. A rádio tamanco. A notícia, alguém foi para ajudar e disse: ei, tua nora adulterou. Está grávida. Como que o príncipe Judá podia aceitar um desaforo desse? Que a nora dele, a viúva de 2, pudesse deitar com outro homem sem a permissão dele. Tirem para fora, ela vai ser queimada. Que homem cruel. Ela estava grávida. Podia ter pelo menos dizer, deixa nascer o filho. E depois a gente queima a mulher. Não, tira para fora para ser queimada. Você viu o homem moralista? Dentro de casa ele é santo, mas lá fora é prostituto. Deita com uma mulher que ele não sabe nem quem é, nunca viu o rosto, não sabe de onde veio, entrega a honra dele, a história familiar dele, o futuro, a família, tudo nas mãos de uma mulher que ele nunca viu, não sabe quem é. Trai a família, trai a esposa, dá maior exemplo para a família, suja o nome da família por causa de um desejo seu, sem saber quem é a outra mulher. E ainda tem mais, tem aqueles que largam tudo, largam a família todinha por causa de uma mulher assim. Mas dentro de casa, eles querem filhos santos. Aí tiraram Tamar para matar. Antes que ela morresse, ela disse, do homem de quem são essas coisas, eu concebi. Reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E o Judá engasgou. Então foi com ela. Acabou.
esta mulher teve a vida dela salva por causa do penhor. Se ela não tivesse aquele penhor, ela teria sido morta, queimada, ela e os filhos. Por isso, nós precisamos prestar atenção ao valor de um penhor. A Bíblia diz para nós, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, 21 e 22, ele diz: mas aquele que nos confirma convosco e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui Paulo está falando de penhor, do Espírito Santo como penhor. Quantas vezes nós vemos pessoas super santas, eles não erram mais, verdadeiros fariseus na igreja, e eles vivem para apontar o dedo. Você seguramente conhece pessoas assim. Aponta o dedo para todo pai, aponta o dedo para toda mãe, aponta o dedo até para quem ri alto na igreja. Porque ele acha que uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que não peca mais. Não, meus irmãos. Vamos parar com esse farisaísmo. O Espírito Santo que nós temos nessa casa de barro, que é o nosso corpo, é penhor. Ora, o penhor é uma parte menor do todo. A nossa salvação vale 100% do Espírito. Deus nos deu o Espírito Santo, mas Deus não dá o seu Espírito por medida. Então, ele deu uma presença do Espírito que está em nós e que esse Espírito pode ir nos enchendo pouco a pouco. E tem momentos que esse Espírito se expressa de uma forma espetacular, tem outras que ele vem de uma forma mais branda. Mas o Espírito está em nós, mas está como penhor. O Espírito Santo não está fazendo com que nós sejamos a totalidade do que seremos. Porque quando o visível se corroborar no total da invisibilidade, quando aquilo que é corruptível desaparecer para nós entrarmos na incorruptibilidade, em outras palavras, quando nós formos totalmente transformados, então esse penhor, esse Espírito já nos revestiu totalmente. Por enquanto, o que nós somos? Morada, habitação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito está nos construindo. Ele está nos fabricando. A Bíblia diz em Romanos 8, 29, porque aquele que nos conhece, ele nos tem fabricado para que nós sejamos como o seu Filho Jesus Cristo. Romanos 8, eu creio que 29 tem. Aos que predestinou, aos que conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, nós somos construídos todos os dias para sermos exatamente a cópia de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o modelo de filho. E Deus quer que todos os seus filhos sejam como Jesus. Então, esse Espírito está em nós, trabalhando. Ele está nos transformando. Ele está nos transfigurando. Esse Espírito toma, que está conosco como penhor. Ele vai tomando
aquilo que Deus já colocou em nós. Eu vou dar para vocês mais um exemplo da palavra que fala sobre penhor, que está em Efésios 1, no versículo 14. Efésios 1, 14. Não, no 13 ele já diz: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você entendeu? Você chega lá na Caixa Econômica e entrega a sua propriedade. Um anel de brilhante, R$5.000. E você recebe um penhor da Caixa. Você coloca aquilo como penhor e recebe uma parte como segurança de que você vai buscar o outro. Porque os 4.500 que ficaram é muito maior. Então, a Caixa Econômica lhe dá R$500, sabendo que você não vai deixar de vir buscar os 4.500. Então, aquele anel ali é o penhor, é a segurança. Você diz: eu botei minha joia no penhor. Então, aqui ele diz que o Espírito Santo é o penhor. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate. Quando você chega lá na Caixa Econômica e você tira a joia, acabou, você resgatou aquilo que é seu. E quando Deus, ele nos dá o penhor do Espírito, ele está dizendo para nós: eu vou resgatar você, eu vou resgatar a minha herança, porque meu filho comprou com o seu sangue. Então, esse Espírito em nós ainda nos dá certeza de que nós não seremos deixados. Não seremos deixados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, só para explicar melhor por que Deus faz essas coisas. Lógico que eu não sei, ninguém sabe as razões de Deus para tudo. Temos que saber que a razão de Deus, o motivo de Deus é sempre o amor imensurável que Ele tem por nós. Quando Deus vai nos fabricando no ventre da nossa mãe, Ele vai nos tecendo com atributos que nós chamamos dons, que nós podemos dar o nome que quisermos. E esses dons com os quais o Pai vai tecendo você no ventre da sua mãe são chamados graças, ou dons da graça, ou dons da caris, porque caris do grego é graça, ou ainda dons carismáticos. Todo ser humano que nasce aqui na Terra nasce temperado, desenhado com um dom que o Pai dá. Quando Deus está formando você no ventre da sua mãe, tem 7 graças, 7 dons distintas que Ele distribui: profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Você pode ter certeza que esses dons estão em todas as pessoas que nascem. Tem um que sobressai mais do que todos os outros. Tem outro que é um pouco abaixo. Tem um que é bem fininho, lá quase não aparece. Mas tem um que praticamente norteia a vida da pessoa, que é chamado dom básico. Isso é visível na sua casa. Você pode ter 10 filhos, você, fulano, Deus me livre, fulano é assim, 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 assim. Por quê? Por causa do dom que Deus já botou. Abra o olho com aquele dom, porque Deus quer ser servido através daquele dom. Por exemplo, o primeiro dom, isso está em Romanos 12, é chamado profecia.
No grego está profeteia, que significa a facilidade da expressão verbal. Tem pessoas que têm a facilidade da expressão verbal. E, além do mais, elas gostam de falar. Elas sabem se expressar. Aquilo que elas pensam, elas sabem transmitir por palavras. Mas tem pessoas que não sabem. Mas fulano é burrinho. Não é burrinho. Simplesmente não tem a profeteia. Ou ele tem a profeteia num nível menor. Mas se cuide, porque ele deve ter um que você não tem. Não é? Tem pessoas que têm uma paixão por livro. Eles gostam de ler. É o que nós chamamos rato de biblioteca. Todo mundo vai para a festa, todo mundo vai para a praia, todo mundo faz, ele quer estar com livro. Gosta de ler. Você diz, fulano deve ter um problema. Não é. É que ele foi agraciado lá no ventre da mãe dele com o dom de ensino. O dom de ensino não lhe leva a querer ensinar. Ele lhe dá paixão pela leitura. O dom do ensino é o dom da pesquisa. A pessoa gosta de estudar, gosta de escarafunchar a escritura, Bíblia, lá. É taradinho por Bíblia, por livro. Ele gosta, todo mundo vai para a festa, vá. Apareceu uma Bíblia mais velha, me dá, porque quero ver lá como é que era. Esse é o dom do ensino. O dom do serviço, tem pessoas que são agraciadas com esse dom, lá no ventre da sua mãe, é um dom da graça. Esse dom do serviço, o ministério, coloca você numa posição de você ter uma capacitação para ver o que está faltando. E você corre para suprir. Também chamado dom da diaconia. Tem gente assim. Tem gente assim. Ele chama, fulano é bedel de igreja. Todo mundo está lá sentado, ele está vendo o que falta. Foi agraciado no dom, no ventre da mãe, com o dom chamado ministério. Ele não apenas vê onde precisa, mas ele já está suprindo. Uma mulher casada com um homem desse, ele sofre. Sofre, porque ela diz, você gosta de aparecer. Tanta gente na igreja. Todas as mulheres sentadas do lado do seu marido. Você era o único que estava puxando cadeira para o preletor, água para o preletor. É só você que faz isso. Lógico. Se ele fica lá do lado da mulher, vendo que o preletor não tem água para beber, ele fica lá, coitado, louco para ir fazer aquilo. Mas está com medo da mulher, porque a briga em casa é certa. Isso se chama o dom do serviço. A pessoa não apenas vê, ela enxerga o que eu não enxergo. Ele capacita a sua visão. Mas ele tem prazer de resolver a situação. Quer ver o dom da exortação? A exortação não significa brigar. A exortação é um dom que leva você a falar pouco. Mas quando você abre a boca e fala, não sobra para ninguém. Porque a sua palavra traz solução. A pessoa que tem o dom da exortação, ela não é tagarela. Mas se for um advogado com o dom da exortação, ele chega lá, diante do juiz, e ele, em poucas palavras, ele prova que Lampião é santo. Tem que ser canonizado. Acabou. E convence, porque ele tem uma palavra convincente. Outro dom é profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir. Isso é interessante. Tem pessoas que nascem temperadas com esse dom. Você trabalha no banco junto com um colega seu. Só que o seu colega não é crente. E você é.
Você entrega dízimo, você oferta, você ora, sua vida é toda redondinha. O seu colega quer saber de nada, ele bebe, ele faz e acontece. Só que você está há 4 anos com um golzinho Mambembe. Ele já trocou de carro não sei quantas vezes, ele está com, eu nem vou dizer Toyota, porque aqui Toyota é carro baixo. Qual é o carro bom? Com uma BMW de cabeça. Você diz, não é possível, ele rouba. Ele rouba. Fulano é ladrão. Porque eu oro, eu faço e acontece. Não é não. Ele, o seu amigo safadinho, lá do lado, ele nasceu com o dom de contribuir. Esse dom de dar e contribuir não significa só quando você dá e contribui você prospera. Significa ele capacita você a ver como se aplica dinheiro para ganhar dinheiro. Você sabe? Tem pessoas que têm esse dom. Se você me disser agora, irmã, vou lhe dar $10.000 para a senhora usar no ministério. Você me diz isso no final do culto. Antes de eu entrar no carro do pastor, eu já gastei os 10.000 todinho. E já estou precisando de mais. E os 10.000 não chegaram na minha mão. Porque eu não tenho nem 1% desse negócio. Mas você diz isso, digamos, para quem é daqui que tem esse dom. Hein? Jadson, deixa eu conhecer você, meu filho. Ele não está aqui, não? Está vendo? Você diz isso para o Jadson. Jadson, eu vou lhe dar R$10.000 para você aplicar aí do negócio das missões. Quando o Jadson chega lá fora, ele já tem 100.000. Porque ele já aplicou o negócio, já viu como é que multiplica, como é que faz, como é que não faz. Ele já tem tudo pronto. Eu já gastei todinho. Tinha uma menina comigo, a Kay, ela era judia. A Kay era ótima. A Kay com dinheiro, olha, eu tenho apanhado. Mas eu aprendi muita coisa com ela, por isso eu não estou pior. A Kay, sabe como ela começou fazendo a festa das crianças no final do ano? Só com moedinha. Eu nunca vi uma pessoa para achar tanto dinheiro na rua. Até hoje eu procuro, eu não vejo nada. A Kay, quando ela parava comigo na rua, o que foi, Kay? Espera. Ela passava, esperava todos os ônibus e carros, corria lá, apanhava uma moedinha. Eu dizia para ela, uma moedinha, ela disse, cuide dos tostões e terá os milhões. Judia. Mas ela sabia, ela pegava no dinheiro com sabor. Eu não sei, eu não tenho esse dom. Mas eu aprendi muito com ela, graças a Deus, não tem faltado nada. Mas eu vou com muito cuidado, porque eu sei que eu não tenho dom. Mas tem pessoas que ficam ricas, começando pobres de maré de si, porque tem o dom de dar ou contribuir. O dom de presidir. A pessoa recebe esse dom no ventre da mãe. Você tem 5 filhos. Tem uma menininha que nasce lá no meio com esse dom e vai querer mandar em todo mundo, empina o pescoço e bota a ordem na casa. Empina o pescoço e diz como é que as coisas são. Se você não se ajeitar, ela dá ordem em todo mundo. Não é a mais inteligente, não é a mais forte, mas ela nasceu com dom de presidir. Ela enxerga como é que as coisas de hoje vão afetar as coisas de amanhã. Enxerga. Se o pai não tem o dom, ele está frito com ela. Ele tem que mandar ela calar a boca. Cala a boca! Porque incomoda ele. Ela enxerga. Tem filhos que têm as graças que você não tem, você tem que saber lidar. E misericórdia, tem pessoas que foram temperadas com esse dom no ventre. Você sabe disso. Tem pessoas
que Deus lhe defenda, mas você está com uma pessoa da família que morreu. Todo mundo chega para lhe abraçar e tudo mais. Mas tem pessoas que chegam que não dizem uma palavra, ela lhe abraça, ou você olha para ela e você se desmancha. É a misericórdia que flui de dentro dela. Isso não significa que ela... Muitas pessoas dizem assim, irmã, a minha avó tinha lá a santinha dela, rezava terço e tudo mais, mas ela tem que ter ido para o céu, porque ela era uma pessoa muito boa. Olha, a salvação só em Jesus Cristo. Ela era misericordiosa, boa, uma pessoa agradável, era, porque Deus temperou ela com esse dom no ventre da mãe. Todos esses dons, todas essas pessoas nascem agraciadas. Por quê? É o dom básico que Deus botou. Então você nasce com esse dom. Vai pela vida servindo o capeta, o mundo e a carne com esse dom. É por isso que tem gente que sobe no púlpito, no palanque, engana todo mundo porque tem a profeteia. Tem a profeteia. Mente. Fulano é muito inteligente, nem precisa. Ele tem a graça. Por quê? Nasceu com a graça. Precisa ter estudado muito? Não, suficiente para falar. Nem precisa ter estudado. Ganha acima de quem estudou muito. Nós sabemos disso, né? Brasileiro conhece essa história. Aí, vai pela vida fazendo uma festa. Vai pela vida fazendo uma festa. Lá um dia, olha o que está escrito aqui em Efésios. Versículo 13, capítulo 1. Em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você vai servindo o capeta do jeito que você quer, com o dom que Deus botou em você, porque o Criador é só Jeová Elohim. Lá um dia você vai passando assim numa praça e você vê um caba esquisito pregando sobre Jesus Cristo. Você para, cigarro na mão. O cabra diz tanta coisa. Senta lá na esquina do bar, pega a sua cerveja, fica lá. Daqui a pouco você diz, bem, isso que ele disse faz sentido. Pá. Daqui a pouco, o cigarro já caiu da mão, o copo de cerveja já esquentou, você está chorando, e você diz, de noite eu venho então ouvir aí esse cara, que mais que ele tem para dizer, o cabra parece que é doido, mas lá dentro a coisa já está desmanchando. Quando for de noite, você é o primeiro que cai lá. Já foi selado. Agora você pensa que vai acontecer na vida desse homem aí. Ele agora foi selado. Agora o Espírito Santo vai entrar em ação. Pensa o que o Espírito Santo vai fazer. Tem que fazer de um troço daquele um filho de Deus. O Espírito Santo vai trabalhar em cima do primeiro dom mais alto que ele trouxe do berço. O cabra era bom de falar, mentia que só. Mentia que só. Prometia e não cumpria. O negócio dele, ele embrulhava todo mundo com o que ele dizia. O Espírito Santo veio ali dentro. E vai ali naquele dom básico que ele trouxe operar. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Fé, profecia. E o cabra vai ter o prazer só de dizer a verdade. Só de falar da glória de Deus, só de falar das maravilhas de Deus, e aí ele vai comer a palavra para poder dizer, porque ele gosta de falar. Mas agora ele vai ter prazer em dizer das maravilhas de Deus. Abre o bocão.
E ele vai comendo mais, para dizer mais. Ele tem que ter o que dizer. Deus fez aquela boca para falar. Ele tem a profeteia lá do berço. E o Espírito vai fazer uma festa. Porque o cabra gosta. E o Espírito vai dando. E o cara vai aprendendo aqui. Por isso é importante que você leia a palavra. Aí, o cabra fica conhecido. E ele fica como se fosse viciado na palavra de Deus. Porque isso aqui é uma catimba. Para mim é uma catimba. É uma paixão. Aí, a depender como ele se vira no meio, o Espírito vai ministrar. Olhe bem, 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós vimos os dons básicos, que são de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sede transfigurados pela renovação das vossas mentes, para que possais saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois, pela graça que me foi dada, Paulo vai falando, assim ele diz, tendo, porém, no versículo 6, diferentes dons segundo a graça, quer dizer, a caris que lhe foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. Quer dizer, ele está falando desses 7 dons básicos. No dia em que você aceita Jesus como seu Senhor, entra o Espírito. Aí, lá em 1 Coríntios 12, o Espírito vai ministrar alguns dons. Esses dons espirituais são chamados, estão aqui, no versículo 4 de 1 Coríntios. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas é mesmo Deus quem opera tudo em tudo. Agora está escrito, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, profecia. Assim ele vai dizendo, o Espírito tem vários dons, mas ele vai operar na sua vida em cima do dom que Deus já botou em você lá no ventre da sua mãe. Por exemplo, se você é uma pessoa que nasceu com a profeteia, em primeiro lugar, depois vem um pouquinho mais embaixo o dom do ensino e o dom da exortação, logicamente você tem um ministério da palavra, não é? Quantas vezes eu estou pregando aqui? Eu não sei da vida de ninguém aqui. A pessoa me diz, irmã, a senhora falou para mim, a senhora sabia o que eu estou fazendo. Não sei da sua vida. Mas às vezes eu estou pregando e o Espírito faz assim, e a pregação sai da linha. Eu penso que Espírito Santo, o Senhor sempre trabalha com ordem, agora estou aqui perdido, ele me bota para outro canto. Porque ele quer que alguém que está ali aprenda alguma coisa daquele outro lado. A igreja é dele, não é minha? Então, ele vai trazer em cima. Eu estou pregando aqui, você acha que eu vim aqui pregar para falar sobre dons? Eu vim hoje para pregar sobre penhor. Eu não pensei em dons. Eu vou dizer para você, este ano, 2018, ainda não li sobre dons. Eu estou lá no Antigo Testamento. Mas chega aqui, me peguei desprevenida. Estou pregando sobre dons. Ele vai pegar o que Deus já botou em você. Então, se Deus me deu o ministério, Deus me temperou no ventre da minha mãe com
a graça da profeteia, que é a facilidade de expressão. Isso eu sempre tive. Apanhei foi muito por isso, porque eu expressava tudo. Até a malcriação. Expressava. O dom do ensino, porque eu sempre gostei de ler, sempre fui viciado em leitura, que é o dom da pesquisa. E a exortação. Todo o dom que Deus me preparou no ventre da minha mãe foi da palavra, foi para falar. Então, eu sempre falei o que não devia. Lia o que não era para ler. Mas no dia que eu fui acertada pela seta da palavra de Deus, houve a minha conversão, todo o meu interesse de leitura virou para a Bíblia, tudo meu foi para o reino de Deus. O Espírito Santo, então, vai ministrar para mim palavra, sabedoria, palavra de conhecimento, fé, profecia, em primeiro lugar, porque é o que eu vou usar. Quantas vezes eu dou aqui exemplos de coisas que são da vida da pessoa que está me ouvindo. Eu não sei, mas a pessoa depois manda me dizer. Porque é o Espírito que está ministrando para as pessoas através do dom que já estava em mim. Eu estou me citando não como exemplo. Eu estou citando esse exemplo para você ver o que é que Deus pretende de cada um de nós. Agora, como eu me deixei levar, usar por esse dom de palavra, o filho foi lá e me chamou para um ministério. Qual o ministério que ele me chamou? Mestre. Está lá em Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O meu ministério é ministério de ensino, porque tem a ver com a palavra, com ler muito, com aprender muito, com gostar de ficar sozinho com a palavra. É esse o meu ministério. Eu venho aqui para os Estados Unidos, eu estou aqui desde o dia 29. Eu não vou a um shopping. Eu não vou a passear na casa de ninguém. Vou dizer para você, meu telefone é desligado. Está desligado desde anteontem. Por quê? O meu negócio aqui. Eu fico aqui ligada. Ligada, porque essa é a minha essência. Eu sou melhor? Não sou melhor. Mas eu me entreguei para isso. Então Jesus vai. O pai já botou a profeteia lá no ventre da minha mãe. O Espírito vem, ministra a palavra para mim. Aí o filho me chama para um ministério na igreja. Mestre. O pessoal me chama pastor, eu já esqueci, eu não digo mais nem que não sou. Porque de uma hora para outra o único título que dão para a gente na igreja é pastora, não é pecado, nada disso. Só que eu já cansei de dizer que não sou. Irmã, como é que eu lhe chamo? Doutora, mas me chama irmã. É o maior título. Jesus Cristo veio para nos fazer, todos nós filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Mas o pessoal acha que irmão é pouco. Nós chamamos pastora. Já me chamaram de quê? É de tanta coisa. Matriarca. Eu digo, sabe por quê? Da arca. Então, o que eu estou dizendo é isso. Vamos voltar para o penhor. Então, você vê o que o Espírito Santo quer de você. Ele quer pegar aquilo que você recebeu no ventre da sua mãe, que Deus botou em você, teceu em você. Você lembra o que é que o salmista diz no Salmo 139? Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Hoje, os jovens não sabem mais o que é tecer. Mas eu ainda lembro. A gente contava os fiozinhos, 2 para lá, 2 para cá, e ainda ia mudando a linha de cor, segundo o desenho que a gente queria fazer. Então, a gente ia tecendo, contando. Toda a nossa atenção estava voltada
para o que nós estávamos tecendo. Então, quando o salmista me diz assim, Deus, tu me teceste no ventre da minha mãe, eu vejo todo o empenho de Deus voltado para uma pessoa. E à medida que ele vai tecendo, ele escolhe os dons que vai botar em você. Um sobressai mais, o outro menos, o outro menos, o outro menos, assim. Você nasce com a base do chamado de Deus pronta. Quando Deus diz, está na hora, o Espírito entra na sua vida, pela sua conversão. Mas o Espírito dali é penhor da obra de Deus. Deus coloca em você. E esse Espírito ali vai formando pouco a pouco um filho de Deus. E a depender de como você responde a esse trabalho, a esse chamamento, então o filho lhe chama para o ministério. Mas isso é um trabalho, a sua formação está toda ela da dependência do trabalho da Trindade Santa. Isso que o pastor fez, que eu achei lindo aqui, que ele disse que está incentivando, convidando a igreja a ler a Bíblia, isso é simplesmente para que durante a leitura o Espírito possa ir construindo em você o Filho de Deus que Deus quer. Enquanto você lê, o Espírito que está dentro de você, ele vai atuando na palavra que está fora. Quem está no meio é você. E você vai sendo transfigurado. O Espírito Santo vai trabalhando. E eu vou lhe dizer, e vai nascendo um interesse cada vez maior. Desculpa a expressão. Você vai se apaixonando pelas coisas da Bíblia. E apaixonado, Deus faz qualquer coisa na sua vida. Quando você se apaixona pela palavra. Então, quando a Bíblia diz sobre penhor, é verdade. A Bíblia diz que ele deixou o Espírito como penhor da sua herança na terra. Nós temos a segurança que ele vem nos buscar, porque nós temos o penhor. Nós temos a segurança. Você sabe que Tamar e os filhos, porque Tamar teve filhos gêmeos, eu repito, ela seria queimada, viva, se ela não tivesse o penhor. Mas ela tinha o penhor. O penhor lhe dá segurança. Você acha que Tamar podia se deitar com Judá sem ter uma segurança? Ela não era boba. Ela diz, eu corro o risco. Se alguém disser para ele, ou se eu engravidar, é a minha vida que está em risco. Então eu tenho que ter um penhor dele. Eu tenho que ter uma segurança. Na hora que ela recebeu a segurança, ela disse, agora vamos. Agora eu posso me expor, porque eu tenho o penhor. Assim também nós precisamos considerar a certeza daquele que colocou em nós o penhor, o seu próprio Espírito, de que ele vem nos buscar, de que nós somos a propriedade dele aqui na terra, e de que ele não nos deixou aqui de qualquer jeito. Ele nos deu o penhor do Espírito. E esse Espírito é que está trabalhando a propriedade dele aqui na terra, chamada igreja, comprada assim, comprada pelo sangue de seu filho, com escrito no Ketubá, de que ele é o nosso proprietário. Nos deixou aqui, mas não nos deixou sem um penhor. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando na igreja do Nazareno de Campinas, e o pastor Aguiar, que é o pastor de lá, um homem excelente, ele me chamou e disse, aqui está a irmã Edmeia. Vocês sabem que ela é a única mulher que prega aqui, né? É. Eu não trago outras mulheres para pregar, porque mulher gosta de pregar abobrinha, isso na minha cara. E a igreja cheia de mulheres. Porque mulher é que nem pipa.
Você solta no ar. Ela pensa que está solta, mas você segura na linha. Eu pensei, mas que homem é esse? Ele diz isso tudo na minha cara. Como é que eu vou ficar quieta? Só que eu não tinha o que dizer para ele. Eu disse para ele, pastor, um dia eu vou lhe dar uma resposta. Eu vou encontrar o que lhe dizer, mas agora não tenho. Você sabe que até hoje eu não encontrei uma resposta para ele, mas eu aprendi muito com a história da pipa. Ele, naquela hora, pregou para mim. É o modo como Deus nos deixa aqui. Nós pensamos que estamos soltos, com o vento contrário. E nos movemos com o vento contrário. Mas nós estamos seguros numa linha. Às vezes, a linha está invisível. Mas a linha da pipa está em uma mão. Deus colocou em nós o princípio da adoração. Deus colocou em nós o seu próprio Espírito. Pensamos que estamos soltos, mas tem o Espírito dele dentro de nós. É o penhor, é a certeza. Portanto, que este ano você possa se mover na certeza de que você tem esse penhor como segurança, o Espírito de Deus em você. Vá à frente. Meu irmão, preste atenção. Você já olhou uma tartaruga? Já olhou? Tartaruga não se move se ela não espichar o pescoço. Tartaruga não se move com o pescoço para dentro. Então, estique a cabeça. Bota o nariz para frente. Pensa mais alto. Anda mais firme, que até tartaruga anda. Quando ela bota o pescoço para frente. Você é filho de Deus? Como a pipa. Bota a pipa sem vento contrário, que ela não vai. Mas quando o vento está contrário, a pipa sobe. Ela dança, ela faz festa. Então, que este ano você possa se mover, subindo cada vez mais, ainda que o vento seja contrário. Assim como até tartaruga se move, quando bota o pescoço para frente, que você estique o seu pescoço. Que você procure olhar mais alto e mais à frente. E que você verdadeiramente creia que existe em você um penhor, que Deus colocou em você o penhor, e de que a segurança que Ele vem buscar você, porque você é propriedade dEle. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que tenha misericórdia de todos nós. Amém.